Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então neste vídeo nós vamos continuar a nossa tarefa lá de procurar o percentual e status por nome. Só que antes vamos entender as funções que nós vamos utilizar. Então nós vamos utilizar a função classificar, uma função nova do Excel, relativamente nova. E o que ela faz? Ela classifica então o conteúdo e coloca em uma matriz dinâmica, né? Nós temos 4 argumentos para ela. A matriz, que eu quero classificar, o índice de classificação, que é opcional, o único argumento aqui que é obrigatório é a matriz, tá? O índice de classificação, que eu digo qual é a coluna que eu quero classificar, a ordem de classificação, então 1 eu coloco para uma ordem, uma classificação crescente e -1 para uma classificação decrescente. E por qual, que eu coloco verdadeiro ou falso. Então, quando eu quero classificar por linha ou por coluna, tá? Então, eu posso usar das duas formas. Então, aqui nós temos esse material, onde eu tenho aqui quais as versões do Excel que ele está usando, a descrição, a sintaxe, como eu digito ela na célula, tá? Os argumentos, explicando aqui. Aqui eu tenho algumas informações adicionais sobre a função. Então isso aqui eu vou deixar esse material para você dar uma estudada. Esse material está disponível no grupo do Telegram, tá? Então basta você acessar, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para você acessar e poder baixar esse material, se assim for o seu desejo. Legal, como que eu uso essa função? Então aqui nós temos uma matriz de números, aqui alguns valores aleatórios, e eu quero classificar então esta minha matriz. Então eu vou usar a função classificar, informo qual é a matriz que eu quero, então está aqui, e eu posso informar outros argumentos. Por exemplo, agora são opcionais, tá? Se eu não colocar esses argumentos, ele vai classificar automaticamente em ordem crescente para mim. Mas eu quero colocar alguns argumentos aqui. Por exemplo, eu posso colocar qual é a coluna, como eu só tenho uma coluna, eu não preciso colocar isso aqui. E eu posso colocar aqui também ascendente, crescente ou -1 descendente. Eu vou colocar aqui -1, que eu quero do maior para o menor. Então tá lá o resultado. Se eu quero de outra forma, então eu uso a função aqui novamente e digo aqui que eu quero 1, tá? Porque daí ele vai ficar de uma forma crescente, bem simples, não tem muito segredo, tá? Aqui eu usei uma função, gente, transpor, tá? A função transpor, o que ela faz? Eu seleciono uma matriz que ela está na vertical e ela coloca esses valores então na horizontal. Se eu tivesse selecionado uma matriz na horizontal, ele colocaria na vertical. Então é simples assim, tá? Em vez de fazer o Ctrl+C, colar especial, transpor, eu usei a função transpor aqui. Legal, vamos lá a outro exemplo da função classificar. Então eu vou, aqui, classificar. Aqui eu vou informar a minha matriz. Como eu quero informar, aqui é uma matriz dinâmica, gente, eu não preciso selecionar tudo, tá? Basta colocar o operador de referência, hashtag. Quem não conhece o operador, eu tenho vídeos no canal e também nos meus treinamentos que eu explico todos os operadores de referência. Mas, em tese, o que esse operador faz? A partir da célula, então, F21, eu estou dizendo para o Excel, ó, Excel, pega a partir da célula 21 até onde vai essa matriz. Essa matriz vai até a M21, então ele vai colocar até lá, tá? É simples assim. E aqui eu digo qual é meu índice de classificação. Como eu vou classificar agora em coluna, eu colocaria o número da linha que eu quero classificar, tá? Nesse caso, eu só tenho uma linha, então eu vou deixar em branco. A ordem aqui eu vou colocar -1 para fazer do maior para o menor, e aqui eu tenho verdadeiro ou falso. Como eu quero classificar por coluna aqui, gente, então eu vou colocar verdadeiro, tá? Fecho parênteses, Enter, está lá. Assim como eu fiz essa classificação em ordem crescente, eu posso também simplesmente fazer ela em ordem decrescente, né? Ascendente, né? Aliás, desculpe, em ordem do menor para o maior. Então eu vou colocar 1 aqui e o verdadeiro e pronto, está lá a minha função, tá? Eu também posso usar, gente, a função dentro de um filtro, tá? Eu vou fazer um filtro aqui, ó, igual filtro,
Então, essa função classificar, ela pode classificar, assim como eu classifiquei aquela matriz lá, o 325, ou esse intervalo aqui, ela pode classificar o resultado de uma função também. Eu vou colocar primeiro a função filtro aqui, para você entender corretamente. Eu vou selecionar todo esse meu intervalo. Eu tenho também vídeos sobre a função filtro, tá? Não se preocupe. Eu vou, então, dizer qual é a matriz e vou dizer qual é o meu... o que eu quero incluir, né? Então eu quero incluir onde esse meu intervalo ali, esse meu intervalo de F21 até onde termina ele, for menor que 700. Então eu vou colocar aqui, fecho parênteses, e ele vai trazer então essa matriz aqui. O que eu quero fazer com essa matriz, gente? Eu quero classificar ela. Então eu simplesmente venho aqui e coloco a função classificar aqui no início, tá? Afinal, ponto e vírgula é uma linha só. Qual a ordem que eu quero? Eu vou colocar -1 para ficar do maior para o menor e verdadeiro porque eu quero em coluna. Então ele está analisando aqui em coluna. Está lá? Classificou. Vou fazer a mesma coisa aqui, gente. Deixa eu só copiar o texto para ganhar tempo, né? Então igual. E vou colocar aqui que eu quero agora classificar do menor para o maior, então eu coloco o argumento 1 e está lá o resultado, bem simplesinha, tá? Legal. Vamos ver a função indireto agora. A função indireto, gente, ela é uma função já antiga do Excel, né? Ela aqui tem todas as versões, desde quando ela pode ser usada no Excel, você pode analisar a documentação dela também no site da Microsoft. E aqui eu tenho a descrição do que ela faz, tá? Basicamente, gente, o que ela faz? Ela olha o valor de uma célula e se o valor que tem nessa célula for um endereço, ele pega o valor daquele endereço indiretamente. Deixa eu pegar um exemplo aqui, pegar aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu digitar um valor aqui, ó, valor 10, tá? E vou digitar aqui B37. B37, que é o endereço daquela célula ali. Então, se eu quero pegar um valor diretamente, eu simplesmente igual e seleciono a célula, ele traz o valor. Isso estou trazendo o valor diretamente. Agora, se eu quiser trazer um valor indiretamente a partir de uma outra célula, aí eu uso a função indireto, seleciono a célula que tem o endereço que eu quero. Então, eu selecionei a célula B38. Na célula B38, o Excel encontrou um outro endereço, B37. Então ele vai trazer indiretamente, através da célula B38, o valor que está na célula B37. Tá? Bem simplesinho. Vamos lá, alguns exemplos aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, eu digitei numa célula E18. E18 eu tenho texto na E18. Então eu vou colocar aqui indireto, seleciono a célula lá de cima. Tá lá. Simplesmente assim. Tá? Eu poderia também ter feito assim, ó, indireto, e colocar o endereço E18, né? E18. Então eu posso dizer onde está o valor, como eu fiz aqui, ó, eu disse que o endereço que eu vou usar indiretamente está na célula B18, que ele olha lá, tem E18, pega o valor que está na E18, legal. E eu também posso dizer, gente, em vez de dizer onde está o valor, eu posso dizer, eu colocar o endereço aqui. Então eu coloquei o endereço E18 numa forma de texto, e o Excel vai entender isso aqui e vai trazer o valor que está na E18. Simples assim, tá? Legal. O que eu vou fazer agora, então? Eu tenho aqui a célula E e aqui o 21 em outra célula. Eu vou simplesmente usar a função indireto e vou pegar este valor aqui e vou concatenar com o operador e-comercial, que é o operador de concatenação, com este valor. Fecho parênteses e ele traz o valor que está naquela célula. Agora eu tenho aqui uma célula nomeada, gente. Esta célula aqui, que eu estou selecionando, que é a minha célula E24, eu mudei o nome dela para a célula E24. Tá? Eu dei esse nome para ela. Deu vontade de dar esse nome. Poderia ter chamado de Joãozinho, de Mariazinho, do que eu quiser. Mas eu dei o nome de célula E24. Então o que eu vou fazer? Igual indireto, e vou selecionar a célula B24, que contém uma referência a uma célula nomeada. Então, fecho parênteses e ele traz lá o valor para mim.
tá? Bem simplesinho. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou agora trazer uma matriz. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho esse intervalo aqui que tem um nome, intervalo nomeado. Eu chamei de intervalo nomeado. Mesma coisa, poderia ter chamado de Joãozinho, meus números, qualquer coisa, tá? O que eu vou fazer? Igual indireto, opa, indireto, vou selecionar a célula que contém o nome do meu intervalo e vou dar um Enter. Ele trouxe aqui para mim a minha matriz. Então, essa matriz foi despejada, foi descarregada aqui nesse intervalo. Eu posso usar a função também, gente, para somar, tá? Posso somar o resultado dessa matriz aqui. Então, se eu colocar aqui soma e selecionar esse intervalo, olha só, vou colocar, como isso aqui é uma matriz que foi despejada, eu posso usar o operador hashtag, tá lá. Ele somou para mim. Mas eu poderia também somar usando a função indireto que gerou isso aqui. Então, vou selecionar esse meu intervalo, fecho parênteses do indireto, fecho parênteses da soma. Ele vai trazer o valor aqui para mim sem problema nenhum, tá? Aqui eu tenho aqui um endereço, só que agora é de outra planilha, então é pesquisa B2. Se eu pegar aqui na pesquisa B2 eu tenho esse valor, consulta a situação do candidato. Então eu vou lá nessa célula, eu vou colocar igual indireto, indireto, e seleciono a célula que tem o endereço. A diferença é que agora eu tenho o nome da planilha e o endereço, ou seja, eu vou pegar em outra planilha, tá? Então simplesmente coloco aqui e ela vai funcionar normalmente, tá? Que eu quero, até agora nós tratamos aqui com o argumento A1, tá? O A1, se você olhar aqui, ele é um argumento opcional, que eu posso dizer que eu quero na referência A1 ou a referência L1C1. L1C1, gente, é quando eu chamo as linhas numeradas e as colunas também numeradas. Então eu não trabalho com letras para as colunas, tá? E aqui eu digo para o Excel que eu quero usar o L1C1 usando o último argumento. O último argumento é opcional. Se eu não colocar nada, ele entende que a minha referência é uma referência de letra com número, ou seja, coluna, linha, na forma tradicional que a gente mais conhece. Mas eu também posso usar a função indireto para uma referência L1C1. Então, como é que funcionaria? Que eu tenho L18C11, tá? Ou seja, eu quero a linha 18 e a coluna 11. Então, vou colocar aqui igual indireto, seleciono o meu primeiro intervalo e concateno com o meu segundo intervalo. Agora, eu preciso dizer para o Excel se eu quero L1C1 ou A1, tá? Porque essa minha referência não está no formato A1, que a gente conhece normal. Então agora eu tenho que colocar aqui o último argumento, que é o argumento verdadeiro ou falso. Por padrão, ele traz o verdadeiro, que é o estilo A1. Eu quero mudar o padrão, então eu vou ser obrigado agora então a dizer qual é esse formato que eu quero, tá? Então eu quero falso. Por que falso? Porque eu não quero o A1, tá? Então eu tenho que usar esse argumento. Coloquei aqui, ele trouxe o valor que está na linha 18 e a coluna 11, então a coluna K é a coluna 11. Posso também fazer um monte de concatenação aqui, tá? Por exemplo, só tem a linha e só tem a coluna, não tem problema. Eu vou usar a função indireto, vou dizer que eu quero, entre aspas, a linha, então eu tenho que colocar o L, tá? Vou concatenar com o número 18, vou concatenar com o C e vou concatenar com o número 11. Fecho parênteses, fecho parênteses não, ponto e vírgula, tenho que dizer que é falso, né? Para poder usar o L1C1. Tá lá, trouxe a mesma informação, só que de uma forma que eu montei, então, aqui o endereço L1C1. Não tem problema nenhum. Posso também trazer uma matriz, então, o que eu tenho nesse endereço aqui? Estou dizendo que é da linha 25, coluna 11, até a linha 27, coluna 12, ou seja, esse intervalo aqui. Então, eu vou colocar aqui igual indireto, seleciono a célula de cima e falso, porque eu quero L1C1.
ele trouxe então uma matriz aqui para mim, tá? Assim como eu fiz aqui na pesquisa B2, eu estou fazendo pesquisa L2C2, ou seja, linha 2, coluna 2. É a mesma célula B2, tá? Então eu vou simplesmente usar a função indireto desta célula aqui. Opa, falso, né? Se eu não colocar falso, gente, vai dar um erro, tá? Olha só. Se eu deixar 100, que é o mesmo que deixar verdadeiro, ele traz um erro de referência, porque no formato A1 não existe esse L2C2. Então eu me obrigo a colocar aqui esse argumento falso, tá? Para dizer que é L1C1. Funcionou normalmente, é a mesma coisa que aqui, tá? E quando eu quero chamar outra planilha, gente, outra pasta de trabalho, é simples, é só colocar o texto, o nome da pasta de trabalho. Então eu coloquei aqui outra pasta, .xlsx, poderia ser qualquer nome aqui, só que tem que colocar a extensão. Dentro de colchetes, o nome da planilha, tudo isso envolvido por apóstrofo. E depois a exclamação e o endereço que você quer, tá? Nesse caso aqui eu coloquei que é a célula 1 e coloquei que é a 1. Aqui eu coloquei a mesma célula, só que no formato L1C1. Por isso que eu usei o argumento 0. Então eu posso dizer que o 0 é o falso e o 1 eu posso dizer que é o verdadeiro. Tanto faz. Aqui, ó, se eu mudar esse falso para 0, é a mesma coisa, tá? Para a função indireta, assim como no PROC-V, o 0 é o falso e o 1 é o verdadeiro. Legal. Vamos usar isso na prática agora. Na aula passada, nós já criamos aqui, no vídeo passado a gente já criou aqui a função usando as novas funções, para a qual é quebrar linhas. Eu vou usar ela novamente aqui, por quê, gente? Porque eu quero colocar aqui na pesquisa uma validação de dados onde apareça todos esses nomes. Só que eu não tenho esses nomes aqui todos agrupados, né? Então eu vou criar aqui, criei uma planilhinha auxiliar, deixa eu aumentar isso aqui. Então eu criei uma planilhinha auxiliar aqui para colocar esses nomes, tá? Como é que eu fiz isso, gente? Aqui tem uma função. Como é que eu fiz essa função? A primeira coisa que eu usei foi a função paracol. Paracol. Como a gente já fez na outra aula, vou selecionar do A até... Opa, deixa eu fazer assim. Fiz errado aqui. Eu cliquei no Shift antes da hora. Vou selecionar planilha A até a Z. Então deixa eu aumentar aqui até a Z. Legal. Qual é a coluna que eu quero pegar? Os nomes estão na coluna C. Então, vou selecionar aqui a C, 2 pontos, e eu vou botar aqui até a C100, como a gente fez naquele exemplo lá anterior, tá? Isso aqui vai retornar uma matriz. O problema, gente, é que essa minha matriz não está classificada. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou usar a função classificar aqui para organizar essa minha matriz. Pronto, está tudo certinho, tá? Então, dessa forma, eu consegui trazer todos os nomes aqui de uma forma sossegada. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aqui é que eu fiz aqui, tá? Aí depois o que eu fiz, gente? Criei um nome aqui, se eu for lá na guia fórmula, gerenciador de nomes, você vai dar o nome aqui, ó, ele tem o quê? Da auxiliar da A2 até a última célula dessa matriz que foi despejada. Então o nome que eu dei aqui foi este. Se você tem dúvida como criar nomes para intervalos, eu tenho vídeos no canal aqui, também ensino isso no treinamento de Excel, tá? É bem tranquilo. Lógico, tranquilo depois que a gente sabe, né? Enquanto a gente não sabe, não é muito, mas é bem, vamos dizer assim, que é simples, tá? É simples de aprender isso aqui. Vamos lá para a nossa pesquisa, e aqui nós então temos a validação de dados. Na guia dados, aqui eu consigo ver como é que eu fiz essa validação. Então, eu selecionei o permitir uma lista, e a fonte aqui é aquele nome que eu criei, que é um nome, tá? Dessa forma eu consigo ver os nomes. Uma coisa que vale a pena realçar aqui na validação de dados, gente, que antes não tinha no Excel, é que agora eu posso, por exemplo, tem todos os nomes aqui, você está em branco, né? Mas se eu digitar o B, ele mostra todos os nomes com B. Se eu digitar o C, ele mostra todos os nomes com C. Então, se eu colocar aqui um L, ele vai filtrando aqui os nomes, tá? Ele vai, ou seja, vai limitando as células. Então, é bem interessante esse recurso aqui. Legal.
Vamos agora imaginar a seguinte situação. Você vai criar uma planilha para alguém e essa pessoa não tem o Office 365, então você não teria como mandar com uma função nova do Excel. Você teria que apelar para o PROC-V e uma função que já é usada em outras versões, uma versão que o teu cliente já tem. Então a solução seria o quê? Usar o indireto, tá? Como é que a gente vai usar o indireto? Primeira coisa que eu tenho que saber é em qual planilha esse nome está. Vamos pensar o seguinte, Claudete começa com C, então ela vai estar na planilha C, certo? Está aqui, 20%, legal. Então eu preciso saber com que letra começa Claudete. Então para isso eu posso usar uma função de texto chamada esquerda. O que a função esquerda faz? Ela retira a partir da esquerda o número X de caracteres. Então eu vou selecionar o texto, ponto e vírgula, quantas letras eu quero a partir da esquerda? Um caractere. Retornei o C. Legal. Então eu já sei em qual planilha buscar aqui. Tá? Já sei. Muito bem. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma referência para mim. Tá? Como é que eu vou criar essa referência? Eu sei que os nomes aqui estão na coluna C, começa na C, minha matriz para procurar o PROC-V tem que começar pela C, certo? E vai até aí alguma coisa. Legal, ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar uma função. Então, agora eu vou começar a montar a função indireto aqui. Então, indireto. O que eu quero pegar? Quero pegar o texto que está nessa célula, que é o meu esquerda. Tá? E vamos fazer por partes, usar a técnica do Jack que fica mais fácil. Vou procurar, então, na planilha E, vou concatenar, sempre depois do nome da planilha eu tenho exclamação, concatenar com a exclamação. Opa! E agora eu vou colocar, depois da exclamação, o teu endereço, então vai ser da B3 até a E100. Fecho aspas, fecho parênteses. Vou dar um Enter, e o que eu tenho aqui? Tenho aquela matriz. Então agora fica fácil procurar, gente, a Edna aqui, né? Certo? Tranquilo. Agora eu quero mostrar um probleminha que acontece quando você seleciona algumas letras, tá? Tem algumas letras que são reservadas para o Excel. Vamos pegar aqui, eu vou pegar um e vou mudar para R, tá? Pegar qualquer nome aqui. Peguei o R, ele não dá certo, tá? Porque o R é uma palavra, é uma letra reservada para o Excel, ele usa para outra coisa. Então o que eu preciso fazer? Vamos entender aqui, ó. Se eu colocar aqui igual, deixa eu pegar um Q aqui primeiro, Q do Queiroz aqui, e agora eu vou pegar igual um R do Hasse aqui. Se eu usar a função fórmula texto aqui, para mostrar a fórmula que tem ali do lado, olha a diferença, gente. O Q, o Excel não envolveu com apóstrofo, tá? O R, ele já envolveu com apóstrofo. Significa que o R, para ele entender como nome de planilha, ele tem que colocar um apóstrofo para dizer, o Excel tem que entender assim, ó, o R eu não vou usar como meu padrão, tá? O R é do HAL, aqui, tá? De linha, então por isso que ele não quis isso. Então ele coloca entre apóstrofos para dizer, opa, aqui eu vou usar diferente, eu vou usar como planilha. Então para evitar esse problema, o que a gente faz aqui na nossa função indireto? Eu vou pegar aqui o meu nome, ó, vou abrir aspas, vou colocar apóstrofo, vou fechar aspas e vou concatenar. Como eu abri um apóstrofo aqui, eu tenho que fechar. E onde que eu vou fechar ele? Antes da exclamação, tá? Agora o que acontece? Tudo certinho. Deixa eu tirar esses nomes aqui, porque deu problema. Porque ele estava na frente, né? Tinha coisa no local onde ele já deu esse problema. Agora eu posso usar qualquer letra aqui, tá? Sem problema nenhum, tá? Beleza, tá resolvido o nosso problema. O que eu preciso fazer agora, gente? Eu preciso pegar, olha, vou pegar essa aqui. O que eu tenho aqui? Essa G4 é essa célula aqui. Então, essa indireta está dependendo do G4. O que eu vou fazer? Simplesmente pegar a célula o que está gerando aquele resultado em G4, que é a esquerda, Ctrl C, sem o igual, Enter. Agora venho aqui, 2 cliques no G4, Ctrl V. Agora eu não preciso mais dessa função. Tá? Simples assim. Agora o que eu vou fazer? Nessa minha matriz, eu vou usar o PROC-V. Então, vamos lá.
PROC-V. Quem que eu vou procurar? O calo. Tá? Onde eu vou procurar? Nessa matriz inteira aqui. Beleza. Ponto e vírgula. Quando eu encontrar o calo na primeira coluna dessa matriz que está sendo gerada dinamicamente, o que eu preciso? Qual é a coluna que eu quero como resposta? Percentual. Opa, aqui eu comecei na B, né, gente? Não é B, tá? Olha só. Quase que eu fiz uma cacaca. Aqui é na C, que eu vou procurar o nome, né? C, tá? Então, quando eu procurar o nome aqui na primeira coluna, que vai ser o nome, qual é a coluna que eu quero como resposta? Quero a 2, ponto e vírgula 0, fecha parênteses, Enter. Tá lá, 0,45%. O que eu preciso fazer agora? Simplesmente copio essa função sem o sinal de igual para não alterar as referências, Ctrl C, Enter, venho aqui, igual, Ctrl V, tá? Vou pegar essa mesma função novamente, Ctrl C, venho para cá, igual, Ctrl V. Nessa aqui eu quero o quê? A terceira coluna, que o status está na terceira coluna. E pronto. Eu tenho já a minha função pronta, essa aqui eu não preciso mais. Deixa eu colocar a fórmula texto aqui, igual, fórmula texto desta célula. E aqui embaixo eu vou colocar a fórmula texto dessa aqui. Para você a diferença. Então, a função é a mesma, tá? PROC-V de quem? Do calo. Onde que eu vou procurar? Nessa matriz que está sendo gerada aqui pela função indireto. Qual é a coluna que eu quero? A segunda, para trazer o percentual. E 0 que eu quero exatamente igual. Aqui na outra, o que mudou? Tudo igual, só muda a terceira coluna. Então, assim, dessa forma, eu consigo trazer, com as funções mais antigas do Excel, o resultado desejado. Então, a gente sempre tem uma solução, nunca se desespere, tá? Sempre tem um jeitinho de fazer. O Excel é muito versátil, tá? Muitas vezes a gente só não chega à solução por falta de conhecimento ou por falta de criatividade e imaginação, tá? Então, o Excel é uma ferramenta fantástica que te ajuda no dia a dia. Eu tenho certeza que ele tem a solução para a grande maioria das tuas necessidades, tá? Se ele não tiver a solução, você pode criar uma, pode programar, tá? Deixa eu fazer um merchanzinho agora, né? Se você não é inscrito no canal e gostou desse conteúdo, aproveita e se inscreve no canal, compartilha com seus conhecidos, isso me ajuda demais. E comenta aí o que você achou dessa solução, qual que você prefere, com as funções novas ou com as funções antigas, tá? Deixa nos comentários que isso ajuda muito o canal e o YouTube consegue distribuir para mais pessoas porque ele entende que é um conteúdo relevante, se tiver like, tiver comentário e esse vídeo estiver gerando inscrições. Beleza, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.